Beleza, moçada? Vamos lá então para uma revisão especialmente dirigida para a prova do Enem da gloriosa Química. A gente sabe que a prova do Enem é sempre uma prova que conta histórias, que dá toda uma circunstância, mas em cima disso faz questões, especialmente nesses últimos anos. A gente sabe que as questões do Enem também não só têm aquele contexto, mas também tem conteúdo. E é sempre muito importante, o mais importante, você está calmo, tranquilo, para conseguir aquele teu grande objetivo, que é, claro, passar no vestibular e, de preferência, numa boa universidade. Quanto às questões, a ideia é sempre a mesma de sempre. Ler, com muita atenção, com toda a atenção. Quando você lê e interpreta corretamente, metade da questão está resolvida. Beleza? Então a gente escolheu algumas questões aí para treinarmos, para te dar mais confiança e, é claro, recordarmos conceitos importantes. Vamos ao primeiro teste? Acompanhe então comigo, por favor. Vamos lá. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado, que abastece os veículos, deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água, em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela. E aí você tem a tabelinha da água e do álcool e a densidade da água 1000 gramas por litro e do álcool 800 gramas por litro. Aí o teste diz, um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo. Ele dá uma tabela dos 5 postos que foram analisados e a densidade desse combustível verificado. E aí, evidentemente, o que o teste vai querer saber? Qual ou quais desses postos estão dentro da norma vigente. Pessoal, primeiríssimo lugar, qual é o assunto desse teste? Pode dar até a impressão que o assunto é combustível, que é um assunto que cai muito no Enem, é fonte de energia. Sim, ele fala de combustível, um combustível fundamental para o Brasil. Nós sabemos que a matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo. Aproximadamente 50% de toda a energia produzida no Brasil vem de fontes renováveis. No mundo, essa porcentagem é da ordem de 15%, o que é uma diferença muito grande. E o que contribui muito para essa nossa matriz energética renovável? O etanol. O etanol. Claro, graças à cana-de-açúcar, que o nosso solo, o nosso clima, são muito propícios para a cana. E a produtividade da cana para o etanol é ótima. Sim, o teste fala do etanol combustível. Mas, na verdade, o grande assunto desse teste é você diferenciar entre uma substância pura e uma mistura. Claro, você reparou que na tabelinha ele deu propriedade da água, densidade, e deu propriedade do etanol, densidade. Só que o álcool combustível não é nem água pura, óbvio, mas também não é etanol puro, é o etanol hidratado. E para saber se o posto está dentro das normas ou não, o técnico coletou o etanol e agora vai verificar. Vamos pensar? Acompanhe comigo então na tela como que iremos resolver esse nosso teste. Vamos lá. A densidade da água, 1000 gramas por litro. A do álcool, 800 gramas por litro. Vamos analisar com um pouquinho mais de detalhe como que podemos elaborar a resolução desse exercício. Se fosse só água pura, ou se fosse álcool puro, você sabe, uma substância pura tem as suas propriedades muito bem definidas, no caso, a densidade. Só que na hora que tivermos uma mistura, vamos pensar, a mistura de água com álcool, a densidade dessa mistura vai ser 1000? Vai ser 800? Ou vai ser um número intermediário entre os dois? Claro que vai ser intermediário. Será que vai ser exatamente na metade, isto é, 900 gramas por litro? Seria na metade se houvesse 50% de cada componente. Será que é o caso? Será que o álcool combustível tem 50% de cada um? Não, não é 50%. Isto é, se fosse metade de água, metade de álcool, a gente descobriria a densidade dessa mistura fazendo uma média aritmética. No entanto, como não é 50% de cada um, não iremos fazer uma média aritmética. Por quê? Porque as porcentagens são diferentes. Se você puder olhar a continuação da tela, você vai ver que a quantidade de água e de álcool, a água é 4%, o álcool é 96%. Não é 50% de cada um. Portanto, não faremos uma média aritmética. Faremos uma média ponderada. Como será essa densidade através de uma média ponderada? Acompanhemos, por favor. Então, a densidade, todos nós sabemos, a densidade é a relação entre a massa e o volume. No caso, densidade de uma mistura. Faremos uma média ponderada. Vamos ver? Vamos pegar a densidade da água, 1000 gramas por litro. A porcentagem de água presente no combustível é 4%. Mas, agora, a densidade do álcool com a porcentagem do álcool.
Agora, é claro, se o peso aqui foi 4, o peso aqui foi 96, temos que agora que dividir pela soma dos pesos. 96 mais 4, 100. Se você fizer essa conta, você vai descobrir que o resultado dela vai dar um número entre 800 e 1000. Claro, a média tem que ser um número intermediário. Então vamos apresentar o resultado dessa densidade, 808. Agora um pouquinho. Sempre que você fizer um exercício que chegar no resultado numérico, é fundamental você dar uma paradinha rápida para ver, será que aquele resultado está coerente? Você tem que dar aquela nham, né? Aquele sentimento, ver se esse resultado cheira bem. A gente estava esperando um resultado que tivesse entre 800 e 1000. De fato, 808 está entre 800 e 1000. E como a quantidade de álcool é muito maior que a quantidade de água, é 96% de álcool para 4 de água, evidentemente a gente estaria esperando um resultado muito mais perto de 800 do que de 1000. O que é que você acha desse número? Está de acordo com o nosso raciocínio. Está entre os dois e está muito mais perto de álcool do que da água, porque tem muito mais álcool do que água. Então, à primeira vista, parece um resultado bastante coerente. Agora, precisamos responder o teste. Qual ou quais daqueles postos que foram analisados têm o seu combustível dentro das normas? Vamos ver? Se a densidade desse combustível der exatamente 808 gramas por litro, quer dizer que esse combustível está exatamente dentro das normas. Agora, e se houver uma variação? Se der uma densidade maior que 808, claro, quer dizer que está mais para o lado da água, quer dizer que a quantidade de água está maior do que a permitida. Portanto, esse combustível estará fora da lei. Agora, se der uma densidade menor que 808, é sinal que tem mais álcool. Bom, ter mais álcool não tem problema. O problema é ter mais água. Portanto, se agora você analisar as possibilidades, você vai ver que os postos que estão dentro da lei são os dois últimos, ou seja, são os postos 4 e 5, um que tem exatamente a densidade que foi calculada e outro que tem uma densidade que significa que ele tem um pouquinho mais de etanol. E ter um pouquinho mais de etanol não há problema. Portanto, a resposta desse teste, alternativa E. Pessoal, quero fazer um alerta. Combustíveis, energia é sempre um tema bastante interessante, eu diria um tema bastante quente, especialmente para o Enem. E esse ano, uma coisa que foi muito falada foi o início do uso de óleo diesel chamado S50, que trata-se do seguinte: antes disso, o teor de enxofre no óleo diesel era muito grande, era coisa da ordem de 500 partes por milhão, 500 ppm, então era o S500. Isso nas cidades e no interior era até mais. Como o enxofre, a gente sabe, vai causar a famosa chuva ácida, houve uma determinação de que esse nível de enxofre fosse diminuído. Por isso que se começou, nesses últimos tempos, a se valorizar, a se estimular o uso do óleo diesel S50, ou seja, que tem um teor de enxofre mais baixo, esse S de enxofre, para que tenha menos problema de chuva ácida. Então é outro assunto que vale a pena também você estar informado. Beleza? Vamos agora ao nosso próximo teste? Vamos lá, vamos ler então o nosso próximo teste. Ele diz assim: o álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água, com concentração 20% de massa de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado, 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. Vamos pensar? Repara que o assunto continua sendo etanol como combustível. Só que aqui a preocupação maior é do processo de produção. Depois de retirar a sacarose da cana e feita a hidrólise da sacarose, vem a etapa principal, que é a fermentação. É a fermentação que transforma os carboidratos em etanol e gás carbônico. Só que a concentração final de etanol, depois da fermentação, é muito pequena, é alguma coisa da ordem de 10 a 15%. Um líquido com 10 a 15% de etanol não serve como combustível, obviamente, é uma concentração muito baixa. Então essa concentração tem que ser aumentada. Então eu pergunto, como que você faria para aumentar? Como você faria para separar esse etanol que está misturado com muita água? Seria uma filtração? Uma decantação? Não, teria que ser uma destilação.
Por isso que isso é exatamente o que é feito nas usinas, na produção de etanol. Uma destilação para aquele teor de etanol que era muito baixo aumentar. Vamos verificar como isso pode ser feito? Acompanha comigo então aqui. Aqui está um exemplo de como poderia ser feito uma destilação se fôssemos fazer num laboratório, né? O aquecimento para destilar tem que ferver, ou seja, tem que provocar ebulição. Os gases depois entram no condensador, onde serão resfriados para voltar para o estado líquido. O mais volátil, evidentemente, tem maior tendência a vaporizar. O que o enunciado desse exercício falou? Que ele vai colocar aqui o inicial será colocado aqui para fazer a destilação, como vamos verificar em nossa próxima tela. Aqui estará a mistura inicial. Depois da ebulição, quem será mais volátil? A água ou o álcool? Claro que é o álcool. Então, a concentração de etanol no vapor será maior do que a concentração de etanol no líquido. E esse vapor será condensado de tal maneira que aqui vamos obter o álcool hidratado. Por que hidratado? Porque, evidentemente, não é álcool puro. Ele mesmo deu a porcentagem de etanol. E depois disso feito, claro, aqui já não terá mais uma mistura inicial, como veremos na sequência. Aqui terá um resíduo que sobrou, o que não foi destilado. Uma dica para a gente resolver esse exercício, para ficar mais fácil, é montarmos uma tabela. O que irá aparecer nessa tabela? O que tínhamos no início, a nossa mistura inicial, o álcool hidratado que saiu, ele foi destilado, e o resíduo que sobrou. Vamos montar essa tabela com todo o cuidado? Faça comigo, então. Vamos lá. A tabela, o que aparecerá nessa tabela? Então, as várias fases. Teremos a mistura inicial, o álcool hidratado que foi o destilado e o resíduo que sobrou no balão. E quais são os componentes que nós temos? Nós temos o etanol, a água, eu chamei de total, a mistura total. Vamos preencher toda essa tabela na unidade quilogramas. Qual a primeira informação que ele nos deu? Que a mistura inicial tinha uma massa de exatamente 800 quilos. A outra informação? Ele deu a porcentagem de etanol. Se você está lembrado, ele deu a porcentagem. Ele falou que ali a gente tinha 20% de etanol. 20% de 800 vai dar 160. Portanto, essa era a massa de etanol na mistura inicial. Podemos descobrir a massa de água por diferença. Se o total é 800 e aqui é 160, evidentemente aqui tem que ter 640 quilos de água. E isso na mistura inicial. Vamos ver agora o álcool hidratado, ou seja, aquele álcool que foi obtido ali na saída da destilação. Ele falou que foi obtido 100 quilos com uma porcentagem de etanol de 96%. Portanto, desses 100, 96 quilos é de etanol. Por diferença, novamente, quanto tem de água só pode ser 4 quilos para completar 100. Agora, cuidado. A mistura inicial, uma parte destilou, é o álcool hidratado, e o resíduo sobrou. Então, você concorda que podemos descobrir os valores da massa do resíduo por diferença? O que tínhamos menos o que saiu é o que sobrou. Com isso, podemos descobrir que se eu tinha 160 quilos de etanol e 96 foram destilados, quanto que sobrou no resíduo? A diferença, evidentemente, vai dar 160 menos 96, 64 quilos. Vamos fazer a mesma coisa para a água? Se tínhamos 640 e no álcool hidratado temos 4 quilos, no resíduo, evidentemente, sobrou 636. E esse total podemos fazer de duas maneiras. Ou nós somamos o etanol mais a água, ou subtraímos o total da mistura inicial menos o álcool hidratado. E ainda bem que tanto assim por assim o resultado vai ser o mesmo, vai ser exatamente 700 quilos. Está clara essa tabela? Fica de uma maneira bem organizada para nós entendermos o que está sendo feito. A pergunta do exercício agora foi a seguinte. Ele quer saber, naquele resíduo que sobrou no final da destilação, qual era a concentração de etanol? Olha que como a tabela fica muito fácil. No resíduo, a quantidade de etanol era de 64 quilogramas. E isso em relação ao total da massa do resíduo de 700 quilogramas. Então, vamos calcular a concentração de etanol no resíduo? Então, a concentração de etanol do resíduo será calculada como? Quantidade de etanol, 64. Em relação à quantidade total, que é 700. Porque ele pediu justamente a concentração em massa. É o que a gente chama título em massa. Massa do etanol em relação à massa total. Se você fizer essa conta, você vai obter o resultado que vai dar 0,091. Como ele pediu em porcentagem, multiplicando por 100, é fácil você perceber que o teor de etanol aí nesse resíduo vai dar 9,1%. Agora,
Ele foi bonzinho. As alternativas que ele apresentou não foram assim com números exatos, como você vai conferir ali, 9,1%. Ele deu uma faixa de variação. Se você olhar as alternativas, você vai ver que a faixa de variação dessa concentração de etanol do resíduo, que engloba esse resultado, estará ali na alternativa D. Portanto, é a resposta desses testes. Certo, moçada? Então foi mais um teste falando um pouquinho de etanol. Vamos para o próximo exercício? Acompanhe comigo então o seu enunciado. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Ele continua dizendo assim: o antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem... Pessoal, antes de resolver um exercício, vale a pena um lembrete. O assunto é óbvio: radioatividade. Quantas coisas estão falando por aí de radioatividade, né? Desde aquele desastre lá no Japão do ano passado, usina Fukushima, como problemas envolvendo vários países, enriquecimento de urânio. Então é um assunto que também sempre vale a pena você estar ligado. A radioatividade estuda o núcleo do átomo. É um fenômeno nuclear. E no núcleo, você sabe, estão os prótons e os nêutrons. Vamos pensar. Vários prótons num núcleo pequeno, isso dá uma grande instabilidade. O grande Rutherford, grande cientista, já intuiu que entre os prótons teria que ter nêutrons, ou seja, teria que ter partículas neutras. Agora, para que o núcleo fique estável, deve haver uma boa proporção entre o número de prótons e o número de nêutrons. Cuidado. Quando nós falamos boa proporção, não quer dizer que eles têm que ser números iguais. Não, tem que ter uma proporção adequada. Se houver excesso de prótons ou se houver excesso de nêutrons, em ambos os casos aquele núcleo ficará instável. E ele não quer continuar instável. O que é que ele vai fazer? Ele vai começar a jogar parte do seu núcleo para fora. Ele vai começar a emitir radiações. E esse é o motivo das desintegrações radioativas espontâneas, né? O motivo é um núcleo instável. Vamos analisar isso um pouquinho melhor com o gráfico que esse exercício nos apresenta? Vamos lá. Olha que interessante esse gráfico. Ele coloca aqui o número de nêutrons, ele coloca aqui o número de prótons, e ele destaca aqui a chamada faixa de estabilidade. O que significa isso? Quando o núcleo de um átomo tiver a sua relação entre prótons e nêutrons, e essa relação caia próximo dessa faixa, esse núcleo será estável e, portanto, não será radioativo, não emitirá radiações. Porém, se um núcleo de um átomo estiver fora da faixa, ou para um lado ou para o outro, ou ele tendo excesso de nêutrons, ou ele tendo excesso de prótons, em ambos os casos esse núcleo será instável e, consequentemente, será radioativo. E olha que coisa interessante. Quando pegamos um determinado número de prótons, ou seja, um determinado número atômico, portanto estamos naquele mesmo elemento químico, o que significa andarmos aqui numa reta vertical? Significa variarmos o número de nêutrons. Variar o número de nêutrons, ou seja, mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons, significa que eu estou comparando vários isótopos. Aqueles isótopos que estiverem fora da faixa serão radioativos. Vamos chamá-los de radioisótopos. E aqueles isótopos que estiverem em cima da faixa não serão radioativos. Por quê? Porque já são estáveis. Agora que nós recordamos esses detalhes, esses conceitos sobre a radioatividade, agora sim, vamos ver esse exercício? Ele quis aplicar esse assunto para o elemento antimônio. E ele falou que ele tem número atômico 50. Vamos observar o gráfico? Para número atômico 50, nós podemos ter uma ideia da faixa de estabilidade. Mas para ficar isso mais claro, vamos ver a próxima tela para você acompanhar a nossa resolução. No núcleo de um átomo temos quais partículas? Portanto, temos os prótons e os nêutrons. O número de prótons é o chamado número atômico, representado por Z, e o número de nêutrons é que ele chamou de N, portanto, Zn. Agora, continuando, ele quer aplicar esse assunto para o elemento que tem número atômico 50. Portanto, se formos ao gráfico, vamos ver o que vai acontecer com esse elemento. Vamos ao gráfico, portanto. Número atômico 50. Olha aqui, aqui está ele. A faixa de estabilidade é essa faixa que aqui está.
Vamos analisar com cuidado. Para que esse elemento seja estável, para esse número de prótons, ele teria que ter um número de nêutrons que ficasse nessa faixa. Se você olhar com um pouquinho de atenção, aqui essa faixa começa aproximadamente com o número de nêutrons 60 e pouquinho, 62, eu diria aproximadamente, e vai até o número de nêutrons aproximadamente 73, 74. O que significa isso? Que se esse elemento que tem 50 prótons tiver um número de nêutrons entre 62 e 74, ele será estável. Se ele tiver mais nêutrons que isso ou menos nêutrons que isso, ele será instável. Ok? Então, para número de prótons 50, o número de nêutrons de estabilidade seria entre 62 e 74. Voltamos então ao nosso raciocínio? Vamos lá. Portanto, pelo gráfico, o número de nêutrons tem que ser entre 62 e 74. Se você analisar as alternativas propostas aí nesse exercício, você vai perceber que, será que ele tem que ter entre 12 e 24 nêutrons a menos? Não. Se o número de prótons era 50 e o número de nêutrons era entre 62 e 74, nesse caso o número de nêutrons tem que ser a mais. Com certeza não. Será que ele tem que ter exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons? Não. Prótons 50, nêutrons entre 62 e 74? Também não. C, será que ele tem entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons? Cuidado, né? Não é entre 0 e 12, é mais ou menos alguma coisa entre 12 e 24, não. D, será que ele tem que ter entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons? Sim, foi isso que nós percebemos no gráfico. Ou será que é entre 0 e 12 nêutrons a menos? Não. Nós acabamos de perceber que para esse elemento, para esse antimônio, elemento químico, ter o seu núcleo estável, o número de nêutrons era alguma coisa entre 62 e 74. Portanto, entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Portanto, essa é a alternativa correta. Correto, moçada? Beleza? Vamos ver mais um exercício para recordarmos conceitos importantes? Então, acompanha comigo agora o enunciado do nosso próximo exercício. As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, NaHCO3, quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas. Liberação de íons, formação de ácido e liberação do gás carbônico, gerando a efervescência. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram obtidos os estados de agregação dos reagentes e H3A representa o ácido cítrico. E aí ele apresenta 4 equações para nós relacionarmos com esses fenômenos estudados. Agora, é claro, para a gente poder responder de maneira coerente, nós temos que saber do que estamos falando. Aí ele faz referência a esses comprimidos efervescentes. Por exemplo, quando estamos com azia, quando alguém comeu muito, comeu demais, talvez para comemorar as vitórias do Timão, claro que aquilo não vai fazer bem. O nosso organismo é muito sábio, né? A gente sabe, a natureza é sábia, Deus sabe o que faz. Aí vai um aviso, prepare-se, chumbo grosso vem aí. O que é que o nosso organismo produz? Ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então vem aquela sensação de azia. Aí o que você faz para resolver esse problema? Claro, você vai na farmácia e pede, tio, me vê aí um antiácido. O que você vai tomar para combater o excesso de acidez? Você tem que tomar alguma substância de caráter básico. Ah, então por que você não toma soda cáustica? Vai parar de ter azia? Vai, porque para ter azia a pessoa tem que estar viva. E a soda cáustica vai matar, com certeza. Então tem que ser alguma coisa de caráter básico, não uma base forte. Por isso, esses comprimidos efervescentes têm um sal de caráter básico, por exemplo, o bicarbonato de sódio. Só que a partir do momento que esse comprimido está na água, o enunciado do exercício falou, vários fenômenos vão acontecer. Ionização, formação de ácido, liberação de gás, que é aquele né, que se faz nesses comprimidos efervescentes. E ele quer justamente relacionar cada um desses fenômenos com cada uma daquelas equações. Vamos lá? Agora que situamos o assunto,
Vamos lá então acompanhar. A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido, a liberação do gás, ocorre, respectivamente, nas seguintes etapas. Acompanhe então comigo a nossa análise. Vejamos. Aqui estão as 4 equações que o enunciado forneceu. O primeiro item que ele pediu que você relacionasse, que você escolhesse qual é a equação, ele pediu que você dissesse qual delas aqui se refere a uma ionização. Qual dessas 4 equações corresponde à ionização? O que é uma ionização? Quando temos uma substância molecular, por exemplo, um ácido, dissolvido na água, o que acontece? Lembra aquela teoria do Arrhenius? Em solução aquosa, os ácidos, vou falar numa linguagem mais simples, eles quebram. E na hora que eles quebram, um lado fica positivo, o outro lado fica negativo. Formam-se íons, acontece uma ionização. Em qual dessas 4 equações está acontecendo uma ionização? Aqui não, aqui é um sal, um composto iônico, aqui não estão formando íons, aqui ao contrário, estão se juntando íons. Evidentemente, a ionização acontece na equação número 4. Sim, é o H3A, que ele representou de uma maneira simplificada, esse ácido. Os ácidos são sempre compostos moleculares. Portanto, dissolvidos em água, eles sofrem ionização. Então, o H3A, que você vai ver agora na sequência, em água, em solução aquosa, vai formar 3H+, e A3-. E aqui uma curiosidade. O Enem cometeu um pequeno engano. Na equação que ele apresentou, ele colocou A-, mas na verdade é A3-. Aqui é uma outra dica que sempre é bom você conferir. A carga total tem que se conservar. Se a carga total aqui é 0, a carga total aqui tem que ser 0. 3 vezes mais 1 dá mais 3, com menos 3, 0. Portanto, esse ânion A é 3-. Ok? Só para lembrar isso. Portanto, a ionização corresponde à equação número 4. Em frente. O próximo item que ele pediu é qual dessas equações acontece uma dissociação iônica. Vamos analisar as equações? Dissociação iônica. O nome está dizendo. É uma substância iônica que em solução aquosa se separa. Os íons se separam. Ela já tinha íons, era um composto iônico. Em água acontece a separação dos íons, a dissociação iônica. Em qual dessas 4 será que vai acontecer essa dissociação iônica, moçada? Claro, logo na equação número 1, você está percebendo, o bicarbonato de sódio é um sal, os sais são compostos iônicos. Em solução aquosa, você vai ver a equação agora apresentada, ele quebra, ele separa o cátion sódio do ânion bicarbonato. Típico exemplo de uma dissociação iônica. Certo? Em frente. O próximo item que ele solicita para identificarmos qual é a equação correspondente é onde que está acontecendo um processo de formação de um ácido, formação do ácido. Ah, isso aqui é tranquilo, né? Aqui é um sal que acabamos de ver dissociação. Aqui é um ácido carbônico que está se decompondo. Aqui sim. Na 3, veja, o ânion-carbonato mais o cátion, né, o hidrogênio ionizável, o cátion-hidrogênio, estão se reunindo para formar o ácido carbônico. Ah, então muito tranquilo, a formação do ácido é observada na equação número 3, né? O ânion com o cátion formando o ácido carbônico. Tranquilo. E o último item solicitado é em qual dessas equações está ocorrendo uma liberação de gás. Também é muito fácil de você identificar, todos nós sabemos muito bem que o ácido carbônico é instável, espontaneamente ele se decompõe em H2O e CO2, ou seja, em água e em gás carbônico. Portanto, o CO2, gás carbônico, é na equação 2, portanto, que acontece a liberação de gás. Então veja, é um exercício tranquilo, mas que dá margem a gente comentar um pouco desses processos muito comuns no nosso cotidiano. Beleza? Portanto, fazendo a correspondência correta agora com as alternativas, como iremos ver na sequência da próxima tela, evidentemente a sequência correta está na alternativa I. Certo, pessoal? Bom, espero que esses testes tenham te ajudado a recordar pontos importantes da gloriosa química. Porém, mais do que isso, é sempre muito importante estarmos motivados. Você tem um grande sonho, passar no vestibular, entrar numa boa universidade. Não deixe esse teu sonho morrer. Quer dizer, lute, brigue, se esforce, você será bem recompensado. Beleza? Então espero que tenha sido bastante produtivo e nos vemos numa próxima ocasião. Falou, moçada. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau.